Bom dia, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, ao plenário aqui presente. Um bom dia àqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Bem, 2 pontos me trazem na tribuna na manhã de hoje. O primeiro é falar sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, um órgão autônomo, não jurisdicional, como nos diz a lei, no artigo 131 da Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da autonomia do Conselho Tutelar, da importância deste órgão enquanto agenciadores e mediadores da política da rede de proteção e garantias de direitos da infância e da juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente, este ano, completará 27 anos, no dia 13 de julho, completará 27 anos. O Estatuto veio em substituição ao antigo Código de Menores, que não trazia e não elencava a doutrina da proteção integral. Então, somente a situação de menores, ainda tinha, né, como termo menores, generalizando aquelas crianças e adolescentes ou adolescentes que estivessem numa situação de risco e também estivessem numa situação enquanto violadores da lei, como menores infratores. Então, neste viés, o antigo Código de Menores, através de um movimento das pastorais da criança, através do movimento de mulheres e de outros agentes políticos ligados à rede de proteção e garantia de direitos, assim como a ONU também, se organizaram, se reuniram e trouxeram a importância da discussão da implantação de uma lei nova, uma lei que viesse priorizar a criança e o adolescente enquanto sujeitos de direito, enquanto pessoas em processo de desenvolvimento, necessitando, assim, o amparo legal, não só do poder público, mas também o amparo e um olhar especial da comunidade, da família, enfim, com vistas a priorizar e promover os direitos dessa criança e do adolescente. Eu faço essa fala inicial porque esses direitos eles já vinham previstos lá, né, pelo Constituinte, no artigo 227 da Constituição Federal, que já elencava também a doutrina da proteção integral, a importância de se ter um olhar especial para a criança e adolescente. O Conselho Tutelar de Pelotas, hoje composto por 6 micro-regiões, devido ao número da nossa população, ou seja, 30 conselheiros tutelares, vem buscando sobremaneira desenvolver e desempenhar um trabalho de qualidade, um trabalho com eficiência, na busca de garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes do município de Pelotas. Só que esse trabalho ele não vem sendo tão eficiente a partir do momento em que se fala e se discute a falta de estrutura real para o Conselho Tutelar. Veja bem, são 30 conselheiros tutelares, apenas uma linha telefônica, uma telefonista para atender toda a demanda, não só dos conselhos tutelares, mas de toda a casa dos conselhos. Cada conselheiro tutelar que precisa atender uma família, está com a família na sua frente e quer fazer um encaminhamento, ele necessita pedir a ligação para a telefonista, e a telefonista, de acordo com o número de inscritos ali, porque também os outros demais conselheiros que necessitam de fazer ligações, precisa aguardar para poder realizar essa ligação. Isso é complicado, é difícil, e principalmente pelo momento em que a gente se vive, pleno século XXI, o desenvolvimento que se tem, a tecnologia que se tem, ainda se ter apenas uma central, uma telefonista para atender a demanda dos 6 conselhos tutelares, que lá na Casa dos Conselhos estão instalados. Então, é algo que hoje me fez subir à tribuna para trazer essa reflexão, porque o artigo 136, também da mesma lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele elenca uma série de atribuições do Conselho Tutelar. São, no mínimo, 12 atribuições que tem o conselheiro tutelar. E se o conselheiro tutelar não cumprir com o seu papel, ele pode ser punido, ele pode ser cobrado pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância e da Juventude. A falta de veículos de modo suficiente a garantir
a eficiência e a qualidade no atendimento às famílias, também é algo latente e nevrálgico que tem que ser abordado. Os carros do Conselho Tutelar estão estragados. Os veículos não têm, estão no DVO, tem falta de motorista. Como que o conselheiro tutelar vai atender uma demanda judicial ou uma ordem judicial de realizar uma visita a uma família no prazo de 48 horas, que muitas vezes é o que chega a 72 horas, se ele não tem um veículo à disposição? Ele vai de ônibus? Poderia até. Muitos conselheiros fazem isso. Mas e ao ir de ônibus, se chega na casa, tem que aplicar uma medida, como isso vai se dar? Então, esse olhar atento e especial por parte do poder público é o que me chama, nesse primeiro momento, e me faz vir fazer essa fala na tribuna, porque nós temos que repensar o modo de execução e de priorização da política de direito dentro do nosso município. Não só na política de assistência social, mas principalmente na política que diz respeito à promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. O artigo 86 do ECA também, da Lei 8.069, ele também nos traz uma fala importante quando fala do atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E que estes atendimentos, eles se far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, eu solicito ao poder público, e também vou fazer uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos, para que a gente possa construir juntos a melhor forma de estruturar os conselhos tutelares, não só ouvir, porque já tem se ouvido os conselheiros, mas colocar em prática essas atividades, essas ações. Imagina, o prédio do Conselho Tutelar, o elevador está estragado há mais de um ano. Como uma coisa dessa, um elevador vai ficar estragado há mais de um ano? E a acessibilidade? Como é que vai uma mãe ir lá com uma criança usuária de uma cadeira de rodas, ou como é que vai um usuário de cadeira de rodas nos demais conselhos, ir até os conselhos com o elevador estragado? De quem é essa responsabilidade? É do proprietário do imóvel? Ontem o vereador Ivan falava sobre isso, do valor dos aluguéis dos imóveis. Então, nós temos que olhar essa atenção com cuidado e carinho. Por fim, eu também quero dizer que ontem foi a abertura da 25ª edição da FenaDoce, com o tema Doce, a nossa grande história. A FenaDoce está legal, eu nem ia ir, mas no caminho de casa eu digo, vou aproveitar, porque com crianças pequenas é melhor, com 2 bebês é melhor ir num dia de pouco movimento para poder caminhar com tranquilidade nos pavilhões da feira. E assim nós fizemos. Então, a FenaDoce, ela traz como tema Doce, a nossa grande história. E lá tem um espaço Arte do Doce, que foi uma criação do espaço do artista plástico Madu Lopes, e é um espaço muito bacana, de interatividade, lúdico, onde as pessoas podem ir lá e conhecer também um pouquinho da história do doce, um pouquinho da história, e o objeto, cada objeto, um pouquinho da história que compõe a nossa cultura, a cultura pelotense, né, e a formação também aqui dessa cidade. E cada objeto de arte que tem lá nesse espaço, ele representa uma particularidade das nacionalidades que formam a cultura de Pelotas. Então, lá se fala sobre a cultura alemã, sobre a cultura italiana, sobre a cultura portuguesa, sobre a cultura francesa e também sobre a cultura africana. E eu achei legal essa iniciativa do CDL, essa construção, né, de dar visibilidade à africanidade, de dar visibilidade às políticas minoritárias. Sim, vereadores e vereadoras, porque os negros, nós negros, ainda somos os minoritários. Graças a Deus, esse ano temos 4 negros aqui neste parlamento, e que representa um avanço. Temos aqui uma diversidade de gênero, uma diversidade de raça, uma diversidade cultural. Então, nesse viés, essa exposição, essa história sendo contada e sendo reconhecida é de extrema importância. Mas me chamou a atenção, vereadora Fernanda, vereador Reinaldo, e ainda dividi com o vereador Daniel, a ausência nos estandes de promoters negros, homossexuais,
mulheres negras, homens negros. Isto pode ser comum para os não negros, para os brancos, porque isto está incutido na cultura, na nossa cultura, e na minha, muitas vezes, também. Isso faz parte da realidade da população, está no inconsciente coletivo os negros e os homossexuais não ocuparem os espaços. Mas, vereador, muito obrigado. E essa noite eu não dormi, porque eu parei para pensar, vou concluir, senhor presidente, mas essa reflexão é importante, eu parei para pensar justamente nisso. Nos espaços de representatividade ali, né, de glamour, como recepcionista, como uma promoter, não tem homens e nem mulheres negras, não tem homossexuais, por que não poderia ter? Mas quando eu cheguei na praça de alimentação, vereador Ivan, eu vi muitos negros limpando, trabalhando ali no serviço de limpeza. Eu vi muitos negros e negras, e isso não é ofensivo, isso retrata a desigualdade que ainda vivemos, a disparidade que ainda temos socialmente quando se fala na população negra. Mas eu vi os negros na cozinha, eu vi os negros limpando os pavilhões da Fena Doce, e eu também vi os negros trabalhando para fazer ali o término das obras. Então, essa reflexão ela tem que ser dita, ela tem que ser usada nessa tribuna para se falar. Porque se eu não fizer e me omitir, me calar e não trazer isso, essa discussão, eu não vou fazer vocês, não negros, pararem para refletir que nós, negros, temos que ocupar espaços, sim, de representação, espaços de poder. Porque vocês, pasmem-se, as pessoas... Eu passei por uma situação, a semana passada, em que eu fui conversar com certas pessoas, e quando eu me identifiquei como vereadora e como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu fui olhada de cima a baixo. Sabe por quê? Porque um negro, uma negra, uma mulher negra, não pode ser vereadora. Uma mulher negra não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque isso está naturalizado no inconsciente coletivo da nossa população. Então, eu deixo este chamamento e uma reflexão coletiva para todos os vereadores, porque no dia 13 de junho nós fizemos uma audiência pública aqui para falar sobre a abolição da escravatura, 129 anos da Lei Áurea, que, embora não reconhecido pelo movimento negro, tem que ser discutido, e só teve a presença, com exceção dos vereadores proponentes, que obviamente eram negros, né? A presença do vereador Toninho. Por quê? Porque não chama a atenção desse parlamento essa discussão não é importante, mas nesse dia nós discutimos aqui, num dia chuvoso, numa sexta final de tarde, da importância da representação das mulheres e dos homens e da população negra nos espaços. Então, já acabou meu tempo, eu não sei se eu posso ceder uma parte, desculpa, vereador Marcos Cunha, mas eu deixo essa reflexão, mas como disse o meu esposo, calma, Daiane, hoje a recém é dia 31, nós estamos no início da feira. A feira vai até o dia 18 de junho. Quem sabe eu não verei lá nos estandes homens ou mulheres negras e também não verei homossexuais. Porque, claro, não podemos agradar a todos, mas nós temos que ter uma consciência coletiva que a sociedade de Pelotas construiu também pela mão de obra negra. Obrigada.